dia. Bom dia. Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui pelo segundo dia para compartilharmos um pouco do nosso devocional. Aquilo que nós costumamos fazer pela manhã, que é a leitura das Escrituras Sagradas e uma reflexão. Não é um estudo, porque pela manhã nós não fazemos um estudo, nós fazemos um devocional, uma leitura a qual a gente reflete, conversa a respeito de algumas coisas que nos chamaram a atenção. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia, estudar algum texto, alguma coisa específica, é diferente. Nós vamos nos apoiar a outros textos relacionados que também estarão na Bíblia. Nós vamos nos apoiar na história, nós vamos nos apoiar na etimologia da palavra, nós vamos nos apoiar em alguns comentários de alguns teólogos, então, na cultura da época. Então, tem várias coisas que nós utilizamos na hora de estudar a Bíblia. Mas neste momento não é um momento de estudo. Nós não queremos falar para vocês especificamente o que quer dizer aquele texto. Não é uma pregação expositiva, mas sim uma leitura simples que nós fazemos pela manhã e logo que nós terminamos essa leitura, nós compartilhamos aqui com você sobre as coisas que nós lemos, para nós começarmos bem o dia, alimentados da palavra de Deus. E claro, como nós já temos um pouco de conhecimento, porque já lemos a Bíblia, já lemos esses textos, então nós conseguimos interpretá-lo também automaticamente de uma maneira mais simples e também de relacionar com outros textos que nós já acompanhamos outrora, lendo e estudando também. Esse mesmo texto que nós lemos agora, muitas vezes você pode estar pensando, não, mas vocês só leram e compreenderam já desta forma? Na realidade não, é porque possivelmente nós já estudamos esse texto em outras oportunidades, mas hoje foi uma leitura simples, tá bom? Então, antes de mais nada, eu quero orar rapidamente para que Deus abençoe o nosso dia, para que nós venhamos ser direcionados por Ele em todas as coisas, que Ele nos dê sabedoria para a gente saber lidar com as circunstâncias que a vida que Deus nos proporá, tá bom? Vamos orar então. Vou pegar a mão da minha esposa aqui, né? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por esta oportunidade de estarmos diante de Ti mais uma vez, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, agradecemos pela Sua graça, pela Sua misericórdia, porque sabemos que somos miseráveis pecadores e não merecemos o Senhor, não merecemos o seu favor, mas ainda assim o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu e por isso estamos aqui desejando aprender mais da Tua palavra, desejando estar mais próximos do Senhor. E nesse instante nós acabamos de ler a Tua palavra e estamos aqui diante de outros filhos Teus, para poder compartilhar aquilo que nós lemos, aquilo que nós refletimos e juntos nós iremos com essa comunhão crescer para a glória do Teu nome, na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí. Então vamos iniciar. Para quem não sabe, está meio perdido aí, de repente você entrou hoje nessa live, nós estamos compartilhando o nosso devocional. Então, ontem, nós pela primeira vez fizemos essa live e compartilhamos os capítulos 8, 9 e 10 do livro de Êxodo. Como nós estamos fazendo uma leitura sequencial, significa que hoje nós lemos o capítulo 11, 12 e 13, não é isso? Isso. Então, nós vamos compartilhar com vocês estes capítulos. E eu quero começar... Amor, dá uma ajudinha ali, por favor. Eu ia começar perguntando para minha esposa, né, o que
que chamou a atenção dela, o que ela gostaria de compartilhar a respeito destes textos. Mas como ela não está aqui, então começo eu mesmo. Enfim, o Egito estava naquela situação de caos, onde o povo de Deus, representado por Moisés e Arão, falavam para Faraó liberar o povo para que o povo pudesse adorar a Deus. E Faraó estava resistente, não aceitava, não permitia que eles saíssem dali. Então, com isso, Deus, através de Moisés e Arão, trouxe várias pragas para demonstrar que aquele homem, que era Moisés e Arão, eram homens enviados de Deus e que Faraó deveria fazer aquilo que eles disseram. Porém, todas estas pragas, 9 pragas nós citamos ontem, foram enviadas e ainda assim Faraó não permitiu que os israelitas saíssem. E hoje nós lemos a partir do capítulo 11, que foi a última praga, né? Sim. A praga da morte dos primogênitos. E o que você achou aí dessa situação toda, amor? Bom, o que eu pontuei aqui, que o Senhor faz realmente, deixa bem claro, inclusive ele diz aqui no capítulo 11 de Êxodo, do versículo 7, ele diz assim: mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Que assim, ele deixa bem claro que ele tem um povo separado para si. Ele fez a separação do seu povo. Né? Tem um povo separado para ele, tem um povo que ele quer libertar, que ele quer, né, trazer a libertação, né? Libertar ali. Ele fez essa separação. Sim. Então ele havia chamado Moisés e Arão e dito para ele: olha, vocês serão livres, eu enviarei a última praga ao Egito, todos os primogênitos serão mortos, da casa de Faraó e também em relação a todos os egípcios, todos os primogênitos, o primeiro filho de cada família dentre os egípcios, inclusive Faraó, seriam mortos. E a primeira cria dos animais, o primeiro animal que nasceu, o primeiro filhotinho que nasceu de cada animal também seria morto. Porém, todos os animais e as pessoas que eram do povo de Israel seria preservada. Sim. Então, é nesse contexto que ela diz: olha, Deus, desde então, deixava claro e mostrou através dos fatos e daquilo que ele mesmo disse que iria fazer, esta separação entre os israelitas e os egípcios. Então, depois disso, ainda Deus acrescentou: olha, vai lá, fala para o meu povo, para que as mulheres e os homens peçam vasos de ouro e de prata para os egípcios, porque além de Faraó permitir e dizer para vocês saírem depressa, ele ainda vai dar na mão de vocês essas especiarias, para vocês me adorarem e não saírem com as mãos abanando. E todos os animais, tudo que é de vocês, vai ser permitido por Faraó que saiam. Né? Então, depois de toda essa circunstância, que Faraó, né, com o coração endurecido, não permitiu que eles saíssem, desta vez foi diferente. Faraó perdeu seu filho, inclusive, né? Sim. O seu primogênito, e ali houve grande clamor, grande sofrimento em toda a terra do Egito. E até então, né, todas as pragas que foram feitas contra o povo do Egito, nenhuma delas Faraó havia sido atingido de maneira direta, né? Sim.
não Essa tinha foi tocado, de certa na forma, sua- na vida na- de nenhum familiar, né? É. Pode até ser que um familiar pegou uma pulga, É, pegou ali um... mas ele diretamente não. Até alguns textos vêm dizendo, né, que ele permanecia intacto, né? E até então, de certa forma, também isso contribui para que ele também não cedesse também, claro, porque no nada havia atingido ele, ele não tinha... As pessoas estavam passando por aquilo, mas ele em si não havia sido atingido diretamente, né? Até que então ele foi bem atingido, né? Porque o filho dele também Foi morto. foi morto e quando ele morresse, quem ia ficar no lugar dele, né, seria o filho, né? Esse Imagina. seria o sucessor. Exatamente. E eu acho que isso mexeu tanto com ele, porque imagina, o status de Faraó era de um Deus. Ele era Deus para o povo dele e ele se auto-intitulava ou se considerava como um Deus. Então, o filho dele, o filho de um Deus, foi morto. Então, o desespero, a afronta era muito grande. Mas, diante de todas as coisas que aconteceram ali no Egito, Moisés era considerado muito respeitado por todos os egípcios. Porque os egípcios já conseguiam discernir que aquele homem não era um homem natural. Aquele homem tinha realmente um Deus acima dele, um Deus a qual ele servia, que realmente era poderoso, que era verdadeiro e que inclusive sobressaía aos deuses deles. Então, por isso, o próprio povo obedeceu quando os israelitas pediram os vasos de ouro, de prata. Eles não pensaram duas vezes, entregaram, porque talvez Faraó estava resistente, mas muitos do povo de Faraó, muitos egípcios, já não estavam mais resistentes, porque aconteceram tantas evidências, tantas provas de que aquele Deus dos israelitas era um Deus verdadeiro, era um Deus poderoso, acima de qualquer um dos deuses deles. As evidências eram muito grandes, foram muitas. Então o povo já estava entendendo, não tem como eu fingir que não estou vendo tudo isso, não tem como eu dizer que não acredito, não tem como eu não reconhecer o poder e a magnitude desse Deus que eles servem, que é maior do que o nosso. Então, por isso, até mesmo os egípcios reconheceram. E posteriormente, depois dessa desgraça que sobreveio a Faraó, da perda do filho e de todos os primeiros filhos de todas as pessoas do Egito, inclusive até os animais, depois dessa tamanha desgraça, dessa tamanha tragédia, aí sim, ele baixou um pouco a crista, né, digamos assim. Bom, aí ele, né, já tomou outras providências, né, e acabou cedendo realmente porque não tinha como, né. E assim, Deus também já falou a Moisés, olha, depois disso, que eu matar os primogênitos, inclusive os de Faraó, aí ele vai deixar vocês irem. Sim. E aqui no 12, começa então a instituição da primeira Páscoa, né? No capítulo 12. Onde ele pede para cada família pegar um cordeiro, né? Sim. E sacrificar. Esse é um tema interessante, né? É. Porque tem pessoas que você pergunta da onde surgiu a Páscoa, ele vai dizer que é do coelhinho. Possivelmente. Não, brincadeiras à parte, eu acredito que quem está aqui já tem um conhecimento, uma proximidade de Deus, então... Isso é o que o mundo em si, né, quer, de certa forma, camuflar, né, colocar outras ideias... Inverter valores, exatamente. Distorcer propósitos. Exatamente. Porque para quem não sabe, a Páscoa, a primeira Páscoa, foi instituída justamente nessa circunstância, nesta ocasião, neste dia em que o povo de Israel foi libertado da terra do Egito. Foi aí que aconteceu a primeira Páscoa. E como que era essa Páscoa, amor? Bom, eles iam... Pra gente fazer essa Páscoa aqui. Eles tomaram, né, o cordeiro, né? Poderia ser um cabrito também. E iam sacrificar, depois pegar o sangue
e colocar nas ombreiras, nas vergas das portas. E em seguida eles iriam assar, né, e comer esse cordeiro. Quando era família pequena, diz que a palavra diz que poderia dividir, né, do mesmo cordeiro, né, entre si. Sim. E o que me chama aqui a atenção é assim, que é interessante a respeito dos pães, né, que eles falam para comer sem levedura. E por quê? Na Bíblia, a gente pesquisando um pouco, o fermento representa o pecado que se espalha, né, que se alastra, né, pelo ser humano. E os pães, esses pães asmos sem o fermento, significa o pão da aflição. E eles não colocavam fermento justamente porque não dava tempo de levedar. Então eles tinham que comer naquele desespero mesmo. Então, simbolizando a aflição que eles passaram ali durante todo aquele tempo, e simbolizando a aflição de sair dali o quanto antes, o mais rápido possível. Eu achei bem interessante. E também, assim, para complementar, esse pão tinha a aflição, mas também ele tinha, ao comer, degustar esses pães, tinha uma leve doçura. Eu acho bem interessante, porque isso também traz tipifica aqui o sacrifício de Cristo. O pessoal tá até com fome agora lá. Tô brincando. Tipifica aqui o sacrifício de Cristo, né? Que enquanto estamos aqui, nós passamos por aflições. Sim. Mas vem o sacrifício de Cristo que nos traz a paz, que nos traz a salvação, né? Que eu acredito que é essa doçura, né? Em meio à aflição, né? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui, ó. O pessoal está interagindo. Ó, a questão do povo não ter resistência prova ainda mais que Deus colocou a resistência no coração de Faraó. Fora isso, ninguém resistiria. Tudo para mostrar seu poder. Exatamente. Bom dia, quem está falando? É o Mateus. Bom dia, Mateus. Exatamente. O fato de todo o povo, ou a grande maioria dos egípcios, reconhecerem que aquilo tudo que estava acontecendo só poderia vir de um Deus acima de qualquer Deus que eles acreditavam e buscavam, e Faraó ser o único, ou talvez um dos únicos a não acreditarem ou não darem o braço a torcer, comprova realmente essa circunstância de que foi Deus mesmo que fez isso. Inclusive, o próprio Deus já havia anunciado várias vezes, em vários textos ali a qual nós lemos, Deus disse que endureceria o coração de Faraó para manifestar a sua glória através daquele povo. Então, era necessário que tudo isso acontecesse. Inclusive, nós vemos um pouquinho mais à frente, de novo, Deus, porque às vezes as pessoas pensam que o controle que Deus tem é limitado. Mas não, Deus está absolutamente no controle de tudo, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não veja e ainda que a gente não saiba. Por exemplo, quando o povo depois saiu do Egito, que Faraó permitiu que eles saíssem, as escrituras dizem que Deus não permitiu que eles fossem pelo caminho mais perto, que era através da terra dos filisteus, porque lá estava tendo guerra. E Deus sabia que se o povo de Israel visse aquela guerra, eles iam ser tentados a voltar lá para o Egito, para ser escravizados de novo, enfim. Então Deus fez com que eles não fossem pela terra dos filisteus, foram por outro caminho. Mas eles nem sabiam disso. Deus, na sua soberania, que sabe de todas as coisas, ele já sabia. Então desviou eles do caminho sem nem que eles soubessem que isso aconteceu. Então a gente consegue enxergar o tamanho da soberania de Deus, do controle que Deus tem sobre as coisas, né? Vamos ver. O Mateus aqui, novamente. Né? Cristo, sumo sacerdote, ele mesmo se oferece, não precisando mais de sacrifício algum. Verdade, Mateus? Exatamente. E era aí que nós iríamos chegar. Porque, na realidade, essa instituição da primeira Páscoa é uma tipologia, exatamente. O sacrifício que foi feito ali, através dessa primeira Páscoa, o sacrifício do Cordeiro,
perfeito, tinha que ser um cordeiro perfeito, sem mácula. E este sangue, o sangue do cordeiro morto, tinha que ser passado pelos batentes das portas, digamos assim. Então, quando veio a morte sobre todos os primogênitos, aonde tinha o sangue nas portas, a morte não entraria. Esse era o sinal de que aquela casa tinha o povo de Deus, os israelitas, e a morte não adentrava ali. Então, o sacrifício do cordeiro, o sangue do cordeiro sendo derramado e justificando, porque o sangue do cordeiro morto nas portas é que justificava, é que falava, olha, aqui a morte não vai entrar. Por quê? Qual que era a justificativa da morte não entrar ali? Porque aqui é o povo de Deus, é o povo que teme a Deus, o povo que obedeceu a Deus, o povo que fez aquilo que Deus disse, porque crê em Deus. Então, isso é uma tipologia daquilo que era um anúncio, daquilo que estava por vir, que é o sacrifício de Cristo, o Cordeiro perfeito, que foi mudo até o seu sacrifício e derramou o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça. A morte não vai chegar para aquele que crê em Cristo, para aquele que crê nesse sacrifício, para aquele que crê nessa Páscoa, que é Cristo, que é a liberdade dos nossos pecados, da nossa morte, é ser livre da morte, justificado através do sangue de Cristo, para então termos a liberdade de uma vida eterna com Ele. E aí prosseguimos, né, com a morte dos primogênitos, né, ainda no capítulo 12. E aí então, Faraó, né, não suportando mais, e conforme também Deus mesmo já havia dito, ele liberta o povo da escravidão, e aí então começa a saída dos israelitas do Egito. E assim, aqui no versículo 37 diz que partiram os filhos, né, de Israel, de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil pés de homens, 600, sem contar os meninos. 600 mil homens, né? E somente contando sem os contar varões. as mulheres e também, as mulheres. Sem contar as mulheres. E os animais. Então, gente... Era muita gente. Não, era um exército. 600 mil pessoas eram a quantidade de pessoas entre os israelitas, entre o povo de Israel, entre aqueles que temiam a Deus. E foram outras pessoas juntos. Sim, junto, parece. Mas né? imagina, gente, esse monte de pessoas no deserto para comer, para fazer necessidades. Imagina que caos, para tomar banho, para criança de colo, devia ter bebê, e sem contar as coisas, os animais, as coisas que estavam levando de casa, e vasos, e um monte de coisa que eles levaram aqui junto, né? Sim. Então a gente fica imaginando, não tem como a gente não ser um pouco curioso, né? E não se imaginar numa cena dessas, né? Que loucura tudo isso. E que perfeição de Deus conduzindo. A gente vê também, não tem como também não trazer também a hoje, Deus conduzindo aquele que Ele escolheu para a salvação, essa multidão. A gente também faz essa tipologia, né? Que perfeito, né? Que perfeito esse agir de Deus, perfeito. E lembrando que eles ficaram 430 anos sendo escravos no Egito. Ficaram por 430 anos. Por um período, na realidade, eles não eram escravos, porque José ainda era vivo, o faraó era outro. Então, eles simplesmente tinham um pedaço ali da terra e eles eram bem respeitados por faraó. Mas depois faraó morreu, veio um outro faraó, José morreu, que era o principal representante do próprio faraó, e esse novo faraó não sabia, não conhecia José, e então escravizou o povo de Israel. Então eles ficaram lá 430 anos. E eram escolhidos de Deus, era o povo de Deus, e ficou 430 anos ali presos, e por muito tempo desses 430 anos escravizados. E isso não significava que Deus não era com ele. Hoje em dia o pessoal fala, né? Se tá com dificuldade, é porque você está em pecado. Muitos pensam, infelizmente, dessa forma. Ou então,
as suas finanças não tá bem, você tá aí no sofrimento. É claro que o pecado, que por consequência a nossa vida de hoje, tudo que nós passamos Na realidade, essa frase, você está em pecado, ela não é uma mentira. Sim. Porque ainda que o homem, nós não estamos debaixo do pecado. Agora Sim. nós estamos debaixo da graça de Deus. Porém, nós somos pecadores. Sim. Então, porque muitas vezes as pessoas têm essa visão de que é possível você excluir todo o pecado da sua vida. Isso não é possível, humanamente falando. O único que pode tirar todo e qualquer pecado de nós é Cristo. E a partir do momento que nós cremos nele, ele faz isso. Porém, ele nos justifica, ele nos perdoa do pecado. Sim. Mas isso não significa que nós não deixaremos de pecar. Isso é impossível. Nós podemos e devemos evitar ao máximo o erro, o pecado, mas ele irá acontecer porque somos seres imperfeitos. Não é possível que a gente fique um instante sem pecar, porque até mesmo aquilo de bom que nós fazemos é como trapo de imundícia para Deus. Aquilo que a gente considera como algo muito bom, muito importante, para Deus não é nada. E até mesmo quando a gente faz algo bom, a gente peca também. Por quê? Porque muitas vezes a gente cria aquele sentimento, aquele ego, né? Nossa, que coisa boa que eu fiz. Quando na realidade isso não é nada para Deus. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. E se nós fizermos isso, é porque Ele nos capacitou. Não pense que somos nós que fazemos porque somos bondosos. Não, é Ele que nos capacita, que nos direciona. Porque até a fé é Ele que nos dá. Se não fosse Ele, nem fé nós teríamos. Por isso que a própria palavra diz que a graça do Senhor, sua misericórdia, é a causa de nós não sermos consumidos. Exatamente. Né? Ela que nos conduz, né, todos os dias. Exatamente. Então eles ficaram ali presos, depois foram libertos. Deixa eu ler aqui, para eu não esquecer de alguma coisa. Depois eles começam a percorrer, né, pelo Mar Vermelho. E o que eu quero, assim, também não tem como não citar, é que ele pega os ossos de José. Sim. Achei... Então ele sabia, né, o Moisés sabia também onde estavam os ossos enterrados, os ossos de José, que inclusive era em Sucote, se eu não me engano, né, também. E havia uma promessa que os filhos de José fizeram para José de que ele seria enterrado junto dos seus pais. Seus pais, E depois... Seria Abraão, Isaac e Jacó, né? E depois, como eles tinham essa cultura bem forte, essa tradição de contar cada um para os seus filhos esta história do povo deles, como que surgiu o povo de Israel. Então, consequentemente, essa história, esse desejo, esse pedido de José foi passando de geração a geração. Sim. Então, os filhos de José, que receberam esse pedido de José, falaram isso para os seus filhos. Olha, os ossos do seu avô estão aqui. Quando vocês puderem sair aqui da terra do Egito, vocês precisam pegar esses ossos e levarem para o lugar onde estão os nossos pais. Sim. Então, essa notícia, esse pedido de José foi passando de geração a geração. E quando chegou os 430 anos onde eles saíram, aí as pessoas tinham essa informação, sabia, o próprio Moisés sabia desse pedido de José e não esqueceu. Pegou para levá-lo até a terra que ele gostaria de estar junto dos pais, né? E nós finalizamos aqui com Deus guiando todo o povo pelo caminho, né? De manhã, durante o dia com a coluna de nuvens, durante a noite com a coluna de fogo, todos os dias até chegar, né, na terra prometida, né? Que no caso aí é outra coisa. Para que eles não perdessem tempo, né? Exatamente. Para que eles não perdessem tempo. Eu acho que não desviasse a atenção, tanto de dia, né, quanto de noite, Deus guiava ele. De dia com uma coluna de nuvem, um rastro de nuvem que fazia com que eles pudessem marchar e caminhar sem serem, por exemplo, consumidos ali pelo sol todos os dias. Exato. E também uma outra coisa fantástica, né? Milhares de pessoas presenciando a olho nu
as maravilhas de Deus a olho nu, coisas assim maravilhosas, A coluna de fogo, miraculosas. principalmente. Porque uma nuvem, a pessoa Até muito bem então, podia pensar, é uma coincidência, nuvem existe, a nuvem está aqui e graças a Deus que está nos acompanhando. Sim. Mas à noite, a coluna de fogo. fogo, isso eu nunca vi. Também. Se alguém viu aí alguma coluna de fogo, me fala. E assim finalizamos hoje, irmãos, com essa, né, reflexão a respeito dos capítulos 11, 12 e 13, né, de Êxodo. Sim. Amanhã nós leremos os capítulos 14, 15 e 16. Se você quiser ler esses capítulos antes e acompanhar amanhã aqui com a gente, nós vamos estar na mesma sintonia. Nós vamos ter lido os mesmos textos e então nós podemos interagir melhor, refletirmos juntos. Eu até peço aí a participação de vocês. Com certeza vai nos ajudar, né, a refletir, a crescer, porque quando a gente reflete, a gente se aproxima mais do entendimento, se aproxima mais da verdade, quando a gente ouve, quando a gente analisa, quando a gente reflete. Isso é importante. Inclusive, para interpretarmos um texto bíblico, é necessário fazer perguntas para ele. Então, nós estamos aqui tentando um pouquinho exercitar isso. Porque muitos eu percebo que têm dificuldade de interpretar a Bíblia. Então, uma das coisas importantes é analisar o contexto, analisar a Bíblia como um todo também, porque tem muitos textos lá na frente, até no Novo Testamento, que vão estar relacionados também com a Páscoa, por exemplo. O próprio Cristo está totalmente relacionado com a Páscoa. Então, quando nós temos uma visão ampla da Bíblia, por isso que é importante lê-la por inteiro, porque uma coisa complementa a outra. É importante. Então, nós estamos nesse instante convidando você para refletir um pouquinho com a gente e participar. Se você puder, leia então esses capítulos. Amanhã por volta das 8h30 nós vamos estar aqui. Sim. E convidamos a todos e agradecemos a todos que puderam de alguma forma participar. Alguns deixaram alguns comentários. E eu quero dizer uma coisa, para vocês gravarem bem. Talvez muitos já saibam isso, mas é sempre bom nós fixarmos. Se alguém perguntar o que é a Páscoa, nós devemos responder: foi o dia em que Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito para a liberdade, para o adorá-lo. Esta é a Páscoa. E, consequentemente, na frente foi exatamente também o momento em que Jesus se entregou para que nós possamos também passar da escravidão dos pecados para a liberdade e a salvação em Cristo. Amém. Tá bom? Então não se esqueçam disso. E para terminar, a minha esposa gosta de cantar, irmão. Ela vai ficar vermelha agora, porque eu não combinei, não falei nada para ela. Dá uma palhinha aí pra gente. Não, depois a gente. Na próxima. Na próxima. Olha, o pessoal vai achar que você. Na próxima, tá para não tá nos me estendermos. desprezando. Não, para não nos estendermos. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Senão eu vou ficar chateado o dia inteiro aqui. Não vou ficar bem. Só um pedacinho. Eu vou cantar rapidamente uma música que eu gosto muito. Se chama Tapeceiro. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. E ele diz que mais pra frente, eu vou cantar aqui o refrão: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Mas se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. E é isso. Não sou cantora, irmãos, eu gosto de cantar. Pessoal, um abraço para vocês, um ótimo dia e
um resto de semana aí, um resto não, estamos no no princípio início. da semana. Uma semana abençoada para todos, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.